Tio, está com a palavra. Então, uma boa noite a todos. A Casa do Caminho e o Centro Espírita Francisco Cândido Xavier sentem-se honrados por recebermos o Geraldo Saviano entre nós para fazer a palestra de hoje. Já agradecemos antecipadamente a sua disposição e vamos passar a ler o trecho do Evangelho que ele nos pediu, fazendo o seguinte comentário, Geraldo, que eu me sinto muito feliz quando, no meu consultório, além da receita do medicamento, eu consigo receitar o capítulo 5 para os pacientes. Eu acho que o capítulo 5 é o começo de uma caminhada para a gente entender as nossas dores, as nossas dificuldades. E toda a ciência, né, do nosso mundo está no Evangelho de Jesus. É a partir daí que a gente estrutura nosso espírito no caminho da abertura de consciência, que é o fanal da doutrina espírita. Então, a sua sugestão é muito cara ao meu coração. Então, vou ler aqui do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 1 e 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, 20 a 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6. Eu gosto de dizer que o Evangelho de Jesus é uma ode a Deus, é um canto, é um hino elevado às alturas. E a gente tem que ter o entendimento de que Jesus, na frente de uma multidão, cantou esse poema, colocando as bases do nosso futuro. Ele nos via nos milênios que viriam a seguir, porque estávamos chorando naquela época e ainda não entendemos a sua mensagem. O dia que entendermos, nós vamos rir, nós vamos nos sentir consolados, nós vamos nos sentir amados por Deus, nosso Pai. E é com essa belíssima introdução do capítulo 5, do item 1 e 2, que a gente dá as boas-vindas ao Geraldo e a todos que estão aqui junto conosco, na família Casa do Caminho, no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, que agrega a todos nós corações em busca de um lenitivo, nós encarnados e desencarnados. Seja bem-vindo, sinta-se acolhido pelos nossos corações, sinta-se em casa. Está com a palavra, meu amigo. Geraldo, teu som está sem volume. O teu som está ligado, mas parece que o volume está baixo.
aconteceu, viu, gente? Ó, muito bem. Então, o que eu estava dizendo, Júpiter, que é um prazer falar para vocês, apesar do problema que deu aqui no sistema, né? Muito bom mesmo. Eu me considero um eterno devedor aí do Júpiter, da Tânia. Estão sempre resolvendo algum problema, nos dando alguma lição, especialmente essas lições de amor, de ternura e carinho. Então, é um prazer muito grande quando eu vou falar para esse grupo, que eu acho que realmente é um grupo muito especial para mim. Muito bem, nós vamos falar hoje a respeito das nossas aspirações para esse ano que se inicia. E o título do nosso tema são as ações para a felicidade. O Júpiter leu agora mesmo para nós sobre as aflições, né? A justiça das aflições. E até eu gostaria de iniciar esse tema lembrando que no ano de 1967, o Chico Xavier esteve em Londrina. Ele esteve em Londrina porque ele estava passando por um problema gravíssimo de saúde, muito grave mesmo. E o médico dele, o Elias Barbosa, não confiava no Chico Xavier. Ele sabia que se ele deixasse o Chico lá em Uberaba e viesse aqui para Londrina para dar um curso, que é o que ele havia sido convidado, um curso sobre mediunidade, ele sabia que o Chico não ia fazer repouso coisa nenhuma. Aliás, acho que o Júpiter conhece bem pacientes que não fazem repouso apesar das ordens do médico. E o Chico era um paciente assim bem teimoso, segundo Elias Barbosa. E por isso, o que fez Elias Barbosa? Ele, como tinha assumido o compromisso de vir para Londrina dar esse curso, ele não deixou o Chico lá, ele trouxe o Chico junto. Mas vocês podem imaginar o que acontece quando o Chico Xavier chega em Londrina. E as pessoas ficaram sabendo muito rapidamente que o Chico Xavier estava em Londrina. E o nosso lar, que naquela época, segundo os relatos que eu ouvi, ainda não tinha o auditório. Ele funcionava todo na parte de baixo, que estava ainda em construção. E, de repente, começou a chegar gente de todo lado e todo mundo queria ver o Chico e foi fazendo aquele burburinho e o Elias Barbosa informando que não poderia, né, de maneira nenhuma atrapalhar o Chico. Aí não tinha jeito, né? As pessoas queriam porque queriam entrar, elas queriam de qualquer maneira ver o Chico, e o Chico, com aquela paciência dele, deu um jeitinho de ir atendendo as pessoas. Então vejam que coisa impressionante que foi isso, porque apesar de estar doente, apesar do Elias Barbosa estar ali fazendo um sacrifício para o Chico repousar, ele não deixou de atender as pessoas que o procuravam. E uma coisa curiosa foi que nós ficamos sabendo desses eventos, porque no ano de 2017 nós estávamos comemorando 50 anos de visita do Chico Xavier em Londrina. E olha que coisa curiosa, nós pedimos para um senhor fazer para nós os cartazes para fazer propaganda, né, ali do Chico, para colar umas fotos do Chico Xavier, fazer aqueles cartazes bonitos. A coincidência foi a seguinte: quando nós fomos falar com o rapaz que fez os panfletos, os cartazes, ele não quis cobrar. E eu perguntei, mas por que você não vai cobrar, né? Afinal de contas, você vive de fazer esse trabalho. Ele falou, olha, é o seguinte, quando o Chico veio para Londrina, por uma dessas coincidências absurdas, e quando ele entra no Centro Espírita Nosso Lar, eu estava do outro lado da rua. E eu vi aquele homem entrando no centro, eu não tinha ideia quem era, não sabia quem que era. Mas uma coisa especial exalava daquele homem.
uma coisa que eu nunca consegui explicar. Eu fiquei magnetizado olhando para aquele homem que eu não sabia quem era, e de repente ele olha para mim, eu estava do outro lado da rua, eu não era espírita, ele olha para mim, sorri e me dá um tchauzinho. E aquilo me deu uma felicidade inexplicável. Passaram os anos, um dos meus filhos vai a óbito, e eu fui para Uberaba atrás de uma mensagem do meu filho. E fomos eu e minha esposa. Minha esposa conversou com o Chico, e o Chico disse que não teria como lhe dar mensagem naquele dia, mas que ela esperasse que a mensagem viria. Passaram algum tempo, a gente estava já de volta para o trabalho em Londrina, e um dia minha mulher acorda de madrugada me contando que o Chico e o filho falecido haviam estado em casa, e ela havia ficado no estado total de emotividade, porque viu o filho, conversaram e ele estava bem. Esses eventos assim revelam uma coisa diferente, revelam uma pessoa que ultrapassa os limites do natural, que é nós vivermos para nós mesmos. Nesse ano de 2022, eu tenho certeza que muitos de nós estamos pensando em como ser mais felizes do que nós temos sido até agora, termos mais realizações, termos mais êxitos. E eu fico me perguntando, o que é que nós devemos fazer? Pois bem, o Einstein, né, o Albert Einstein, aquele cientista famoso, ele dizia que se você faz uma coisa sempre igual, não tem como esperar um resultado diferente. Se você faz tudo igual, o resultado é sempre o mesmo. Ora, então, se nós queremos para esse ano mais felicidade, mais êxito em tudo aquilo que nós fazemos, então é necessário que nós alteremos esse nosso modo de agir. Porque se nós agirmos como agimos nos anos anteriores, o resultado ao final de 2022 será o mesmo resultado que foi obtido até agora, nesse ano de 2021. Portanto, vendo esse trabalho que o Chico realizou, né, essa vida que o Chico teve, que ele costumava dizer que ele era um homem muito feliz, né? O que nós poderíamos pensar e como é que nós poderíamos agir, né? Nós poderíamos pensar que nós precisamos copiar o Chico de algum modo. Desculpe, minha esposa está aqui tentando acertar meu computador. Aqui. E melhorou? Desculpa, pessoal, nós já voltamos aqui para o telefone de novo. Eu não sei o que está acontecendo. Mas então, se nós pretendemos... Eu digo, ver se estão ouvindo você. Vocês estão me ouvindo? Sim, Geraldo, agora nós estamos te ouvindo. Está me ouvindo? Então, Sim. vou falar aqui por esse microfone aqui do computador, que ele é mais confortável. Então, eu estava dizendo que se nós pretendemos, né, se a nossa ideia é termos um ano mais feliz e com mais realizações, nós temos que agir de um modo diferente. Então, por que eu comecei contando a história do Chico, da visita do Chico aqui em Londrina? Porque ele era um homem que tinha uma gama de problemas. Ele nasce e logo depois, com pouca idade, ele já fica órfão de mãe, vai viver na casa de uma senhora que era realmente uma pessoa sádica, chegava ao cúmulo de fincar garfos na barriga do menino e impedir que ele tirasse
alegando que ele tinha o demônio no corpo, porque ele via espíritos, porque ele ouvia os espíritos. Ele suporta essas situações todas e já com menos de 14 anos está trabalhando 10 horas por dia num armazém e vai trabalhar, e o pouco dinheiro que ele ganha vai ser sempre para sustentar a sua família, seus irmãos, os seus sobrinhos, enfim, tudo que ele ganha vai ser sempre para distribuir para as pessoas que o cercam. Numa determinada circunstância, ele foi questionado se ele era um homem feliz, e ele respondeu que ele era muito feliz, que a vida dele era uma vida muito boa. Então, essa questão de nós sermos felizes ou sermos infelizes tem muito a ver com a forma como qual nós vivemos. Portanto, essa busca da felicidade está diretamente vinculada, completamente relacionada, eu diria, com a forma como nós vivemos. E se eu quero viver melhor, se eu quero viver bem, se eu quero viver mais feliz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a modificar as minhas atitudes. Como é que se faz isso? Será que é fácil mudar o nosso comportamento? Será que eu vou me transformar numa pessoa feliz de hoje para amanhã? Certamente não. Porque o livro dos Espíritos, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo, comentando esse mesmo capítulo, né, dessa mesma passagem linda que o Júpiter deu para nós, o item 20 tem o seguinte título: a felicidade não é deste mundo. Olha só o título: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. E isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Por quê? Porque geralmente nós relacionamos a felicidade com as coisas que nós temos. Por exemplo, as pessoas habitualmente falam: eu sou infeliz porque eu estou sem dinheiro. Mas 95% da população mundial vive sem dinheiro, ou vive pagando contas com dificuldade. No entanto, isso significa que 95% das pessoas estão infelizes? Obviamente não é verdade isso. Por quê? Porque a felicidade não está relacionada com ter dinheiro, não ter dinheiro. Alegar que é infeliz porque não tem dinheiro é apenas mais uma desculpa que nós encontramos para nós alegarmos essa situação. Vejam, por exemplo, né? Eu visitei certa vez para dar passes, né, a pedido da família, uma senhora de uma riqueza imensa, imensa mesmo. Eu nunca conheci de novo outra pessoa que detivesse mais poder econômico que aquela família. E eu sou advogado há 40 anos e já conheci muitas pessoas que têm patrimônios imensos, mas essa mulher era muito rica, muito mesmo. E ela havia contraído um tipo de uma moléstia, que eu não me recordo mais o nome, mas a vida dela era uma tristeza. E eu me lembro que o filho dela, dentro de um apartamento, eu fui num apartamento deles dar passe, a sala dele, sem nenhum exagero, era bem maior do que a minha casa. E ele fala assim para mim: olha, nós pegamos o nosso avião, fomos ontem, ou antes de ontem, não sei, lá para os Estados Unidos, consultamos tais e tais especialistas, eles disseram que a minha mãe não tem nada, mas ela vive encolhida nesse sofá e chorando. E só melhora quando alguém vem aqui e dá um passe nela. Eu falei para ele: mas por que ela não vai para um centro espírita, não vai aprender ao espiritismo? Porque se o passe está fazendo bem, é a hora dela mudar o comportamento. Eu falei assim: não, nós somos da religião tal, e isso não são coisas permitidas pela igreja. Eu falei: mas você está me dizendo que ela só melhora quando ela toma passe? Não. Isso nós fazemos porque eu percebo que ela melhora, mas o pastor não pode saber disso. E ele preferia manter a mãe naquela situação, com toda aquela riqueza, sem ter condição nenhuma
de ter nenhum momento de tranquilidade, que a mãe chorava, a mãe gritava, a mãe ficava encolhida, mas ele não declinava o que era necessário, ou seja, ele jamais ia para o centro para fazer lá, talvez para aprender, tomar passe, mudar o comportamento e, de repente, encontrar um pouco de paz na vida dele. Não, ele não mudava o seu comportamento de maneira nenhuma. Então, ele era um homem de muitas posses, aquela mulher tinha muitas posses, mas eles simplesmente não mudariam o seu comportamento. Portanto, para eles, a vida continuou como era antes, não mudou nada o fato de nós darmos um passe nela, porque nós fomos embora, passado alguns momentos, com certeza ela retorna àquela condição inicial. Então, do mesmo modo, numa daquelas vezes que a gente estava entregando cestas básicas, né, isso aconteceu em inúmeras circunstâncias, nós entregamos cestas em casinhas de uma humildade extrema mesmo, não tem como a casinha ser mais humilde do que aquilo que a gente via. Nós chegávamos lá, tinha uma senhora, que eu vou chamar de Dona Maria, né, que é o nome mais comum, e ela estava sempre feliz, sempre feliz. E eu ficava encantado na hora que eu entrava naquele terreninho, que era totalmente revestido de flores, tinha muitas rosas, muitas flores silvestres, e ela cuidava daquilo com um zelo extraordinário. A casinha dela era uma casinha de uma pobreza total, mas ela estava sempre limpinha, tudo organizadinho, e eu fazia questão de eu mesmo levar a cesta dentro da casa dela para receber os eflúvios de paz que aquela senhora me transmitia. A casinha dela era tão frágil que veio um vento e derrubou a casa. Mas aí os amigos se reuniram e construíram para ela uma casinha de alvenaria, que era apenas 2 peças: cozinha, o banheiro, que agora tinha banheiro, antes não tinha, e um quarto que ela usava também como sala. Mas ela estava tão feliz e passava tanta felicidade para nós, que ficava evidente que não era o fato dela não ter dinheiro que fazia diferença para ela ser feliz ou não. Então, por isso, quando nós relacionamos ter coisas com felicidade, nós já cometemos um erro grave. Porque, claro, todos nós devemos trabalhar, todos nós devemos merecer o pão de cada dia, todos nós devemos estudar e devemos aprender para evoluirmos, mas não é isso que vai fazer a nossa felicidade. Nós também não podemos imaginar que é o fato de nós sermos sadios ou sermos doentes, porque nós vemos pessoas extremamente saudáveis fazendo coisas terríveis, cometendo crimes absurdos e em estados terríveis aí de dor e de miséria moral, e muitas vezes também dentro desse desespero da infelicidade, e se não estiver infeliz agora vai ficar muito infeliz, porque provocar a dor alheia só gera dores para todo mundo. Ao mesmo tempo que eu conheci um senhor que tinha as pernas inchadas e quase não conseguia andar de tantas feridas nas pernas, e ele transmitia passes para as pessoas sadias que iam lá chorar para ele e ele as consolava. O Jerônimo Mendonça é um outro exemplo de um homem que passou a vida num catre e ele deixava todo mundo alegre, todo mundo feliz. E eu conheci muito o Jerônimo Mendonça, foi uma felicidade, e era comum ele brincar conosco, né, que ele contava piadas assim, muito interessantes, e sempre com a sua situação. Por exemplo, uma piada que ele contava, que é uma piada que se não fosse ele contando a gente choraria, mas com ele contando a gente ria, né, que era comum ele estar no cemitério que ele era levado para fazer a prece e chegar alguém lá colocar as flores no pé dele achando que ele era o defunto. Mas ele contava isso de uma maneira engraçada e fazia a gente rir muito com essa situação, né? Então essas a gente já pode ver também que não é por ter saúde que a pessoa é feliz, e não é por ter doença que a pessoa é infeliz. Então, essas condições não fazem felicidade, nem fazem tristeza. A felicidade está em outro local. A felicidade está dentro de nós. Se nós buscarmos construir as situações de realização, é que nós vamos ser felizes ou não. E, para mim, o caminho da felicidade se dá quando nós procuramos fazer a felicidade alheia.
quando nós começamos a fazer com que as pessoas que nos cercam se sintam felizes, é que nós começamos a nos sentirmos felizes também. Por quê? Porque há um contágio, é como se fosse uma energia que se expande e crescendo à nossa volta, e crescendo à volta das pessoas que nos cercam, essa energia nos envolve e nos deixa melhores. Até eu li uma pesquisa, né, uma pesquisa norte-americana, agora não vou lembrar a fonte, mas eu li já faz algum tempo, que os americanos conseguiram demonstrar, eles se perguntaram por que tantas pessoas são envolvidas com obras que são chamadas de obras assistenciais, né? Porque a gente costuma pensar que o povo brasileiro que é bonzinho, mas é conversa, tá, gente? Porque cada 10 brasileiros, apenas 2,5, né, se é possível você ter 2,5, né, estão envolvidos com obras assistenciais, mas os norte-americanos, 50% da população é diretamente envolvida com obras sociais, né? O sujeito ele é bombeiro voluntário, ele é enfermeiro voluntário, ele é alguma coisa voluntária, ele está sempre propondo e fazendo o seu trabalho com enorme seriedade. Mas eles tentaram dizer por que as pessoas fazem isso. E daí na pesquisa se revelou o seguinte, é um fato curioso, muito interessante. Se você vê uma pessoa com fome, vai lá e dá um sanduíche para ele, você produz um hormônio que é chamado hormônio da felicidade. Seu cérebro produz esse hormônio, você fica feliz um pouquinho, porque você deu um sanduíche para alguém que matou a fome dele. Mas se você arrumar um emprego para aquela pessoa e ela ficar realizada por muito tempo, o seu cérebro continua produzindo o hormônio da felicidade enquanto você sabe que aquela pessoa está bem. Então nós podemos ver por aí que o nosso próprio cérebro ele já gera uma situação de melhoria do nosso próprio organismo, aumentando inclusive a nossa saúde, quando nós estamos interessados no bem-estar alheio. Então, fazendo um trabalho que envolva as pessoas, que faz com que as pessoas se sintam melhores, o nosso próprio organismo, e nós estamos falando do nosso corpo físico, ele vai produzir hormônios que nos deixarão melhores e mais felizes. Então, esse já é um caminho para essa transformação. Agora, se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma palestra da nossa querida Anete Guimarães, não sei se vocês conhecem, mas acho que sim, filha de Geraldo Guimarães, ela fez uma palestra aqui no nosso lar, a nosso convite, sobre a felicidade. E ela revela que uma pesquisa também norte-americana demonstrou que a felicidade decorre essencialmente do aprendizado. À medida que nós vamos aprendendo e descobrindo coisas novas, nós vamos ficando mais felizes. Então, nós vamos amarrar essas duas situações. A produção do hormônio da felicidade pela construção de situações que fazem o bem-estar, com esse o fato de nós conhecermos e aprendermos. Então, imaginemos, nós estamos aqui estudando o Espiritismo. Me parece que estudar o Espiritismo é muito importante, porque eu posso fazer, que nem eu fiz de fato, direito, sou advogado, e fiz uma sequência de especializações, etc. Mas tudo isso eu acho que vai ficar aqui quando eu desencarnar. Mas o estudo do Espiritismo, esse vai ficar comigo pela imortalidade. Eu vou levar para a próxima existência, para a próxima. Por quê? Porque a realidade da reencarnação, da comunicação dos espíritos, a transmissão fluídica, a capacidade de sentir a dor e a felicidade alheia, o interesse pelo meu semelhante, são coisas que vão sempre fazer com que eu seja melhor. E sendo melhor, eu estarei produzindo esse hormônio maravilhoso que me deixa mais feliz e estarei me sentindo maior. Por quê? Porque eu cresço à medida que eu aprendo, eu me desenvolvo, me aproximo dos espíritos superiores e isso atrai naturalmente os espíritos mais elevados. Se nós lermos o livro dos espíritos a partir da questão 280, o Kardec começa a fazer as perguntas. Como é que os espíritos influem uns sobre os outros? E lá ele responde, olha,
os espíritos superiores, eles influem sobre os espíritos inferiores, fazendo com que eles progridam. Quando eles progridem, eles também ficam melhores, mais felizes, eles também se transformam e vão evoluindo. E a felicidade maior é fazer esse trabalho de transformação e evolução. Então, à medida que nós nos envolvemos, nos aproximamos e nos encontramos com esses espíritos, que são espíritos superiores, nós também vamos nos transformando em pessoas melhores. E aí sim, nós vamos conseguindo receber essa felicidade para o nosso coração. Mas, meus irmãos, como é que a gente consegue fazer isso? Como é? O que me leva a deixar um pouco a minha vida? Porque você diria, mas eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho a folha de pagamento dos meus empregados, ou eu tenho a conta de água e de luz para pagar, ou eu não tenho dinheiro para pagar IPVA, né? Quem recebeu IPVA agora aí deve estar feliz da vida aí, com o valor novo, né? Quem tem que pagar o IPTU, ai meu Deus do céu, que tem de conta agora para eu pagar em janeiro. Como é que eu vou fazer isso se eu não estou conseguindo nem cuidar das minhas contas? Como é que eu vou me preocupar, né, com o bem-estar alheio? Muito bem, então eu lhe diria, se você tiver, você vai ter que ter fé. Sem fé, você não vai conseguir mesmo vivenciar nunca a felicidade. Por quê? Porque para você se preocupar com as pessoas que te cercam, você vai ter que ter a confiança de que Deus está te amparando. Senão você não vai parar a sua vida para se preocupar com ninguém. Você vai ter que ter fé para que você passe a estudar um assunto como o Espiritismo, porque senão você vai achar que isso é perda de tempo e vai fazer alguma outra coisa que te dê uma maior possibilidade de ganhar um pouco mais. E será que é fácil ter fé? Eu diria para vocês que é fácil falar, mas que é muito difícil nós construirmos de fato a fé no nosso coração. Vou lhes contar um exemplo que aconteceu comigo agora. Eu estava falando para o Júpiter agora há pouco, que eu fui passear com a minha esposa, né? Até minha esposa fez questão da gente passar esse final de ano fora, porque eu fazia já bastante tempo que eu tive um câncer, né? A minha sogra teve câncer, mas teve uma sequência de problemas aí, e daí esse ano estava todo mundo com saúde, e minha esposa falou, não, agora nós vamos tirar um momento para nós. Daí nós fomos, e graças a Deus foi tudo muito bem, mas olha só o que acontece. Quando nós chegamos numa determinada cidade, onde nós teríamos que nos deslocarmos para uma praia lá onde a gente tinha feito as reservas, eu precisei alugar um carro. E foi uma coisa assim meio delicada a alocação desse carro, porque a locadora estava entulhada de gente, daí eles não queriam cumprir as suas promessas, e vocês sabem que todo advogado é gente muito boa, e é uma pessoa muito dócil, que advogado, para ter a docilidade, é natural, né, Ju? Porque o advogado é sempre bonzinho, e eu e minha esposa somos advogados, então vocês imaginem que docilidade que é negociar conosco, né? Daí, claro, a gente estava querendo trucar, né, e tudo mais, e no final o sujeito viu que era melhor ele cumprir a palavra dele, mas ficou um ambiente assim meio pesado. E eu saí dali, nós pousamos num hotel lá nessa cidade para viajar no dia seguinte. Pousamos e depois nós pegamos o carro e rodamos 200 quilômetros até onde era o nosso destino final. Chegando lá, meninos, eu olho para o carro e tinha um risco no carro. Falei, ai meu Deus do céu. E agora? A locadora vai se incomodar com esse risco aqui, com certeza, né? Eu olhei aquilo, não gostei. Daí a Gisele já falou assim, não se preocupe, isso aí não foi você que fez, nada. Eu falei, não, deve ter sido lá no hotel, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou reclamar agora com o hotel? Não dá, né? Daí já me veio aquela preocupação, falei, isso aqui vai perder minhas férias, né, com isso aqui,
Mas, na mesma instante, eu fiz uma prece. Falei, meu Deus, eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso, porque, afinal de contas, eu não fiz nada, eu só peguei o carro, entreguei para o porteiro do hotel, ele que guardou, eu vim para cá, né? Mas vinha na minha cabeça assim, não, você precisa arrumar um esquema para não pagar. Eu falei, não. Deus vai resolver isso. No dia seguinte, veio de novo aquela preocupação. Eu falei, não, quem vai resolver isso é Deus. Se eu devo, eu tenho que pagar. Se eu não dever, eu não preciso pagar. É Deus que decide. E foram, meninos, acredite, 10 dias isso na minha cabeça. No 10º dia, no 9º dia, porque no 10º eu ia embora, no 9º dia eu vou lá e estaciono o carro embaixo de uma mangueira. Foi 9 dias de sol, falei, eu vou deixar embaixo da mangueira, porque amanhã o carro está fresquinho, né? Deu um pé d'água, mas choveu aquela noite. Quando eu fui pegar o carro, eu quase não achei o carro, de tanta folha, flor e sujeira de passarinho, assim, naquele carro. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Eu fui lá, tirei as folhas do vidro para poder enxergar, né? Porque o carro quase não via. E monto no carro, vou até um posto de gasolina, eu mesmo lavei o vidro ali, né? De medo que riscasse, que tinha coisa demais em cima do carro. E vou embora para a cidade onde eu ia ficar, né? Para entregar o carro. 200 quilômetros de estrada, chego lá, até que não tinha muita folha, mas a sujeira do passarinho estava marcante. Daí eu falo pro rapaz do hotel, né? Ó, quem que lava esse carro para mim? Ele falou, vai ali no shopping, né? Eu fui no shopping. Mas eu olhei aquilo e de novo me veio na cabeça aquelas coisas, isso vai me dar problema. Aí eu respondi, né? Não, vai dar não. Deus vai resolver isso. E de fato entrei no shopping, deixei lá pro rapaz lavar e fui me distrair no shopping com a Gisele. Esperamos lá, eram umas 9h30, nós fomos lá pegar o carro. Na hora que eu olhei para o carro, vocês podem não acreditar, o carro estava uma coisa linda, mas parecia uma joia o carro, tão bonito que estava o carro. Eu olhei e reconheci o carro, estava bonito demais. Aí eu falei para o rapaz, mas nossa, como você deixou esse carro bonito? Aí ele falou assim para mim, olha, o senhor vai ter que nos perdoar pelo seguinte, eu não sei o que eu fiz no carro, que o carro não pega mais. Eu falei, não brinca. Como não pega mais, né? Não pega. Aí eu falei para ele, mas né, que coisa estranha, meu carro estava tão bonito, que eu estava tão encantado com a beleza do carro, né? Tinha uma marca, não tinha nada, não achei risco, mais nada. Que eles lavaram, enceraram o carro, passaram um polidor, mas fizeram um serviço magnífico no carro, porque eles acharam que ele tinha estragado o carro, então eles queriam me agradar, mas deixaram uma joia o carro mesmo. Aí eu olhei e falei assim, não, mas eu acho que não, porque entrei no carro, pus a chave, apertei o acelerador, lá ligou, e não é como que pegou. Eu falei, esse carro não é com chave, você só coloca aqui dentro, e daí ele pega. Aí o menino fica olhando aquela cara assim, nossa, que olha, eu chamo de estragar esse carro. Não é sacado, não, né? Eles enfim, embora, o carro estava lindíssimo. Então, isso, você falar, você conversar com você nas situações de dificuldade, você tem certeza que Deus vai ajudar, é o que te dá sustentação para que você se preocupe com as outras pessoas. Porque se você não tiver essa certeza que tudo vai dar certo, você pensar Geraldo, certo, você se matar. o som começou a falhar de novo. Ah, é? Que coisa tem? O problema no seu som aí, Geraldo. Começou a falhar.
Ainda não, está falhando. Jesus amado, engraçado, já uma aula por aqui. Deixa eu ver se foi de novo no celular, gente. De novo. Tá pegando pra mim? Tá me ouvindo? Ainda não, está conectando aqui no teu celular o som. Você pode falar pelo som do celular e continuar com o teu notebook aberto, é só desligar o som dele. Não, liga o som do celular. O som do celular não ativou, só ativou a câmera. Tá me ouvindo agora? Sim. Agora ouviu. Gente. Tá ouvindo, Jaqueline? Sim, sim, pode falar, Geraldo, estamos te ouvindo. O negócio tá meio complicado, né, Jaqueline? Acontece. Você tá me vendo aí pelo meu computador ou é pelo telefone? Como é que funciona Pelos isso? dois, pelos dois. Ah, tá. E tem jeito de eu, por acaso, desligar a imagem do telefone? Não, né? Tem sim. Aí você fala pelo telefone com o microfone e fica com a imagem do Note aberta. Pode fechar a imagem do teu celular. Deixa eu ver aqui como é que fecha. Isso. Agora você está me vendo pelo telefone do computador? Estou te vendo pelo computador e nós estamos te ouvindo pelo celular. Tá tudo ok. Ah, perfeito. Então, pessoal, o que eu já querendo caminhar para o encerramento, né? Então, essa situação para nós termos um ano mais feliz, nós precisaremos, então, fazer um ano diferente, fazer um ano mais preocupado com as pessoas que nos cercam, um ano no qual nós vamos vivenciar, de fato, aquilo que o Espiritismo nos ensina, que é nós termos a consciência de que fora da caridade não há salvação, porque não existe nenhum outro modo de nós construirmos a nossa felicidade, se não for deste modo, se não for trabalhando para que nós consigamos, né, mudar as nossas vidas, mudar o nosso tempo, fazer, enfim, do nosso tempo um tempo melhor. Eu tenho procurado já nesses anos aí fazer com que a nossa vida, né, seja
uma vida mais dedicada ao processo que vem depois desse tempo. Por quê? Porque a única verdade que é incontestável é aquela que nós vamos deixar a Terra num determinado momento. Chega um tempo que a gente simplesmente deixa essa vida. E quando esse tempo chega, não terá valido nada das coisas que nós adquirimos, não vai valer nada aquele cargo que nós obtemos, às vezes com tanta dificuldade, com tanto sacrifício para conseguir aquele determinado cargo, com aquele determinado título, e às vezes aquilo custou tão caro. Eu me recordo de um amigo tão querido que na nossa juventude, nós dois jovens espíritas, né, por incrível que pareça, já faz 40 e tantos anos, né, eu nem acredito muito, 45 anos atrás, nós dois éramos jovens e nós dois tínhamos o sonho de fazermos um trabalho dentro do espiritismo, e esse meu amigo se envolveu com a política e, meu Deus do céu, a vida para ele foi tão difícil, ele acabou numa situação crítica, acabou se comprometendo com a lei e só teve problemas. E eu fico hoje me questionando, porque eu sempre gostei tanto desse meu amigo, como é que será para ele agora a volta para casa? Como será? Não é? Porque todos nós estamos dentro de um grande trem. Esse trem está rodando. Todos os dias o trem anda mais um pouco. Vai chegar um momento que o trem para definitivamente numa estação, é a hora de desembarcar. Esse desembarque, toda a bagagem que nós vamos levar para lá é aquela que nós carregamos dentro do nosso coração. Nós não vamos levar nenhuma peça de roupa, não importa quão cara ela foi, nós não vamos levar nenhum patrimônio, não importa o custo que ele teve, nós vamos levar para lá o nosso sentimento. Nós amamos, nós conseguimos construir amor para as pessoas que nos cercam, nós conseguimos fazer das vidas das pessoas vidas melhores, é a bagagem que nós levaremos. Porque também está lá no Livro dos Espíritos que o Kardec pergunta como que é quando a gente desencarna. Ele responde, para o justo é um alívio, é uma bênção o desencarne para o homem justo, mas é muito triste para o homem que prevaricou. Então, portanto, nós precisamos pensar nisso, porque a estação final que o nosso trem vai parar, para alguns de nós está próxima, né? Até fui num médico outro dia, Júpiter, e o médico faz cada pergunta para a gente, né? Que eu vou te contar, viu? Estraga o final de semana. Ele falou assim para mim, né? Mas espera lá, quantos anos viveu o seu pai? Eu falei 77. Falou assim, então você não vai viver muito mais do que isso. Você acha que isso é coisa que fala para os outros, Júpiter? Eu falei assim, eu vou te processar, meu filho. Você está pensando, né? Então, mas o fato é esse mesmo, brincadeiras à parte, né? A gente nunca sabe muito bem que hora que o nosso trem vai estacionar, mas vai. Isso eu garanto para qualquer um de vocês, né? Que o nosso trem vai parar. E nesse momento nós temos que estar com as nossas bagagens arrumadas. Por quê? Porque nós vamos dar de cara com aqueles espíritos que nós, de fato, auxiliamos e que, de alguma maneira, nós conquistamos e cativamos o seu amor. Os meus alunos do ESG, né, sempre perguntavam para mim, mas, professor, quando é que eu sei que eu estou pronto para morrer? Olha que pergunta que se faz para os outros, né? Quando é que eu sei que eu estou pronto para morrer? Eu falo, eu acho que eu vou estar pronto para morrer o dia que eu tiver pelo menos 100 pessoas, e não vale a família, né? Porque a família fica esperando a herança, então não conta o que eles falam. Mas fora da família, 100 pessoas que dizem assim, depois que eu morrer, nossa, mas esse cara fez tanto bem na minha vida, esse cara que me ajudou, foi ele que alterou o rumo da minha existência. Então, se você tiver pelo menos 100 pessoas que falam isso, você já está pronto para morrer, né? Eu sei lá se isso é verdade
mas é bom para enrolar os alunos quando eles perguntam essas coisas. Então, porém, eu acredito mesmo que nós temos que ter bons amigos nos aguardando e que sejam, de fato, reconhecidos a essas nossas ações. E acredito que é assim que nós vamos ter um ano melhor e quando encerrar esse ano a gente vai estar mais feliz do que nós estivemos no ano presente, né, com a bênção e a graça de Jesus. Era isso que eu tinha aí com todas as intercorrências, viu, Júpiter? Ô, Geraldo, é verdade. Acho que a gente não tem 100 lá do outro lado, não, né? Acho que é uma meia dúzia só. Mas muito obrigado pela sua palestra feita de coração, contando as coisas alegres da sua vida, as dificuldades. Teve um pessoal que escreveu aí que, quando você parou de falar, não entenderam o final da história do carro. Né? A Marília quer saber, do carro? a gente não ficou sabendo. O que aconteceu quando você foi entregar o carro? Ah, sim. Então, quando eu fui entregar o carro, os rapazes lá que tinham achado que tinham estragado o carro, né? Eles deram um super capricho, eles enceraram, eles fizeram aqueles trabalhos, né, que o pessoal faz no carro, que o carro fica a coisa mais linda do mundo. E onde eu achei que tinha riscado, na verdade, era uma marca que tinha ficado ali no carro, sabe? E eles com cera e com aqueles produtos deles tiraram tudo. Então, o pessoal da locadora foi lá e eles fazem um trabalho de fotografia, filmagem, olha cada item, mas o carro estava perfeito, estava lindo. O cara, quando ele recebeu o carro, ele até me elogiou, falou assim, olha, eu raramente recebi um carro tão bonito quanto esse, está mais bonito agora do que quando você levou. Fiquei muito feliz, né, com a alegação dele, porque eu tinha medo de ter estragado o carro, né, que não me pertencia, e, na verdade, o pessoal da locadora elogiou a devolução do carro. Mas foi graças aos meninos, né, do shopping, que fizeram o serviço lá com muito carinho. Então, por isso, quando a gente tem fé, né, a lição é essa, né? Se você tem fé, você não se preocupa à toa, né? No final, tudo dá certo, né, Júpiter? A vida da gente é assim, não é? Mas a gente se preocupa muito com a proposta materialista, né? Ela está impregnada em nós, né? E a gente se preocupa com essas coisas quando realmente a felicidade é de fazermos alguém feliz, né? Aqueles que nos cercam. Felicidade é um bumerangue, né? Que vai e volta. Então a gente custa aprender isso aí. A gente tem que jogar bumerangue. Bumerangue de alegria, de felicidade, ajuda ao próximo. Então, eu vou pedir para a Rose suas considerações, Rose, e a prece de encerramento e de agradecimento também para o nosso Geraldo. Nós agradecemos imensamente, Geraldo, as suas colocações, eu que agradeço, trazendo aqui para nós esse aprendizado com as vivências, né? que enriquece o conhecimento, porque a gente sabe que as experiências vividas, ela realmente comprova tudo aquilo que a gente vai aprendendo através da teoria, né? Então, é muito importante e significativo toda a sua fala na noite de hoje, e que nós possamos realmente trazer para o nosso dia a dia, né, todas as lições que você nos presenteou na noite de hoje, inclusive com os ensinamentos do nosso querido Francisco Cândido Xavier, né, cujo centro espírita que funciona na Casa do Caminho recebeu o nome dele na íntegra, né? Então, nós somos muito agradecidos por tudo isso que você nos relembrou na noite de hoje. Então, vamos, neste momento, vamos fazer inicialmente uma mensagem do Aniceto, que é bastante significativo para todos nós e fecha, com certeza, tudo isso que você nos trouxe. Ele diz assim: Senhor, ilumina-nos
a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiro da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente encarcerada em nossas próprias criações, menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos e servas incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção hoje, aqui e agora. Então, com essa mensagem, nós possamos, neste momento, expressar a nossa imensa e profunda gratidão por estarmos aqui reunidos nesta noite, buscando, nesse aprendizado que acabamos de ouvir, tudo aquilo que é necessário para que possamos realmente despertar para a realidade da própria existência na face da Terra, buscando nesses reconforto da palavra amiga e fraterna, trabalhar incansavelmente para implantar a seara divina em nossos corações. E pedimos então, Pai querido, para que as tuas dádivas, as tuas bênçãos e a tua luz recaia sobre todos que aqui nos encontramos reunidos, tanto nós do plano físico, nossos irmãos da dimensão espiritual, e pedimos por todos aqueles que estão em tratamento nos leitos hospitalares, incluindo a Clínica Gran Vitória, para que os nossos irmãos possam ser bastante sensíveis a todas as orientações que a eles são transmitidas e submeter-se ao tratamento médico, que também para restabelecer a sua condição como ser humano. E assim, Pai amado, em teu nome, em nome do teu Filho, nosso Mestre Jesus, e dos mentores espirituais, de cada um dos nossos irmãos aqui presente, dos mentores do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier e da Casa do Caminho, nós mais uma vez agradecemos e te pedimos para que nos devolva aos nossos ambientes com esse sentimento de amor, de paz, de luz, e que durante o sono físico nós possamos dar continuidade aos ensinamentos transmitidos para todos nós na noite de hoje. E que a tua paz e o teu amor se perpetuem nas nossas almas e nos nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Deus abençoe vocês todos. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado. Ei, Geraldo, Obrigado Vamos dar um abraço virtual no Geraldo, todo mundo. Abraço, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Agradecemos também a assistência técnica que você teve aí. Verdade. Os universitários. As universidades. Os universitários que te ajudaram aí. Por isso que é bom a gente ter neto por perto. Viu? É verdade. Eles que sabem mexer nessas coisas aí. Obrigado, Geraldo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada a todo mundo. Valeu. Boa noite a todos. Beijo. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Alegria. Eu vi